Amados, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero meditar convosco neste momento no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, em que as Escrituras assim diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vocês já estão vendo que o nosso tema está atrelado a uma palavrinha que nós não gostamos de falar, nem gostamos muitas vezes de ouvir: pecado. E o pecado, ele traz no seu sentido original como errar o alvo, não acertar no lugar certo, não cumprir com o objetivo pré-determinado. E o texto sagrado, ele nos leva a lembrar-nos lá de Adão, lá de Gênesis, lá do jardim do Éden, quando Deus faz o homem e coloca ali naquele jardim para louvor da sua glória, para cuidar do jardim. Deus dá a ele uma adjuntora, uma companheira, que ele coloca o nome de Eva. E nós agora temos essa relação no jardim do Éden, onde Deus dá ao ser humano o direito de se alimentar, de comer de toda a árvore que está no jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós vemos então neste momento que o texto em Romanos traz-nos a consciência que por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado vem, o pecado entra, o pecado passa a fazer parte de nossa história, porque dentro de uma ordem dada por Deus, houve a desobediência humana. E agora o ser humano carrega consigo a natureza pecaminosa. O texto vai dizer que essa natureza pecaminosa, pela desobediência no Éden, trouxe como consequência a morte. Então, ao errar o alvo, ao não cumprir com os objetivos divinos, vem a consequência, que é a morte. E essa morte, ela passa para todos os seres humanos. Essa morte, por causa do pecado, alcança a todos nós. Sendo assim, o texto sagrado diz que todos pecaram. É muito comum na nossa conversa do dia a dia nós querermos lançar a culpa em Adão, a culpa em Eva. Mas o texto sagrado diz que eu não posso culpar Adão e Eva, porque eu, por causa da morte, tenho comigo, dentro da minha vida, o pecado. A natureza pecaminosa herdada, aquilo que conhecemos como pecado original, herdado lá no Éden, quando há a desobediência. E essa desobediência, ela vem caminhando com o ser humano na face da história e chega-se em nossos dias com uma roupagem muito clara, em que o pecado se torna relativo. O que de repente eu entendo que é pecado, você diz que não é por aí, ou vice-versa, você diz que é pecado, eu vou querer questionar, pois o conhecimento me dá o direito de questionar, e passa-se a falar pouquíssimo ou quase nada sobre o pecado. E o pecado é uma consequência muito grave da natureza que nós herdamos, e por este motivo eu e você precisamos estar alerta
e a abandonar e deixar as práticas que nós consideramos como certa e adentrarmos a uma proposta divina, a um querer dos céus para a nossa vida. Lembrando que o apóstolo vai trabalhar dizendo que nós associamos o pecado com a lei, mas o pecado de Adão, o pecado cometido no Éden, vem muito antes da lei. Ou seja, o pecado está associado a uma natureza que está alienada da grandeza divina. E isso vai sempre proporcionando um afastamento, um distanciamento do sagrado, a ponto de nossa caminhada nós querermos dizer: não sei, quem é Deus, quem é Jesus, o porquê disso e daquilo. Mas você, nós precisamos entender que o pecado tomou conta de nossa vida. Mas o versículo 15 diz: o dom gratuito de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Então, mesmo tendo em mim, mesmo tendo na minha vida a natureza pecaminosa, eu sou agraciado pela bondade divina por intermédio de Jesus Cristo. E o texto sagrado vai continuar dizendo para nós que por um homem veio a ofensa, veio o juízo, veio a condenação, e por causa dele muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, muitos serão feitos justos. Justos pela obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena, queridos, nós meditarmos, nós pensarmos. E se você é amante de uma boa reflexão bíblica, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa pequena reflexão, inscreva em nosso canal e juntos proclamemos e glorifiquemos ao Senhor Jesus. Que a paz de Deus em Cristo Jesus possa reinar na tua vida e na tua casa hoje e sempre. Amém.